Programa livre para todas as idades. Use seu controle USB em consoles clássicos. Um 1541 passa por uma lipo. 35 anos do Tetris. Clube MSX chega às bancas. Sim, eu falei bancas. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao 49º Repórter Retro. Quadrado perfeito. Quadrado perfeito, né? 7 ao quadrado. Bom, sou César Cardoso. Já abriu a boca antes de ser apresentado. Sou eu, Juan Carlos Castro. E tô eu aqui, ó, Ricardo Pinheiro. Então pronto, estamos todos aí, né? Nesse triângulo. Um triângulo muito isósceles. Com exatamente. Dois muito próximos, dada a rearrumação geográfica radical que o Retrocomputaria sofreu recentemente, e mais não direi. Pois é, não somos mais o podcast mais geograficamente espalhado do Brasil. Droga, perdemos esse título. Mas o que temos aqui no 2019 das efemérides, temos o sério e temos o divertido. Vamos começar com o sério ou vamos começar com o divertido? Bom, vamos começar com o mais antigo, que é o menos divertido. Ou mais divertido. Não, é o sério. Não. Enfim, talvez outro seja o sério. Mas não vê, no meu caso. 40 anos do VisiCalc. Opa! A mãe de todas as killer apps. A gente fez um episódio de planilha, vocês procuram aí. Da série Office antes do Office. A gente falou muito do VisiCalc, né? E mais do que isso, a gente vai deixar o link, um dos links comemorativos dos 40 anos. Porque o que aconteceu há 40 anos, agora nesta efeméride, foi a primeira demonstração pública do VisiCalc na West Coast Computer Fair. Demonstração feita pelos fundadores em 11 de maio de 1979. Uma curiosidade, eu não sabia que o Daniel Bricklin, ele era candidato a... Ele estava fazendo um MBA, na verdade, em Harvard. Tava. Harvard que anda na moda, né? Em certos currículos. É mentira, até. Verdade. Mas isso que talvez seja interessante do VisiCalc. O Bricklin não é programador de computador típico do final dos anos 70. O programador de computador típico do final dos anos 70 na dupla era o Robert Frankston. O Daniel Bricklin foi o projetista / analista, né, da coisa. Ele idealizou e o Robert Frankston levou a termo no Assembly de 6502 do Apple II. O Bob Frankston, que eu sempre vou lembrar o nome, porque uma vez eu peguei uma legenda do documentário A Vingança dos Nerds e estava lá Bob Frankenstein. Porque não estou surpreso. Ai, meu Deus, eu tive que corrigir, eu corrigi a legenda toda. Revisei a legenda e corrigi tudo. Ué, mas assim, acho que não tem muito que a gente falar do VisiCalc. Sobre legenda errada. Acho que não tem muito que a gente falar sobre VisiCalc, além de dizer, ouça o nosso episódio sobre planilhas eletrônicas, onde nós já falamos um bocado sobre ele. Não seremos repetitivos de ficar fazendo, pelo contrário, lá nós falamos bem, ou não. E ouça lá, mas com certeza, como já foi dito hoje, a mãe das killer apps. As pessoas compravam Apple II somente para rodar VisiCalc, porque, convenhamos, escritórios de contabilidade tem um marco, né? O VisiCalc é um marco dos escritórios de contabilidade, antes e depois deles. O normal era a pessoa, ao ver o VisiCalc funcionando, ficar maluca e dizer a pessoa que trabalhava em contabilidade, que trabalhava com estoque, etc. A pessoa que precisava de fazer muita conta, muita tabulação, eu preciso disso agora. Shut up and take my money. Shut up and take my money 30 anos antes de existir Futurama. Ou praticamente a invenção do Shut up and take my money, né? No final de contas, antes do Matt Groening transformar isso, né, numa reaction. E da Killer App pro Productivity Killer. Agora é a parte séria. Agora é a parte séria. Isso é sério, porque esses malditos comunistas da União Soviética minaram a produtividade das valentes empresas ocidentais, lançando uma praga. Em 1984 foi desenvolvido o Tetris. Mas tu sabe que tinha um senador americano na época que ele falava isso de brincadeira, dizia que na verdade o Tetris era uma arma secreta dos russos, dos soviéticos para dominar o mundo, porque que ele era viciado em Tetris. Faz muito sentido. Nos tempos atuais, se alguém falasse isso, é capaz de alguém acreditar. Eu não tenho dúvida disso.
Cara, não dá ideia. Daqui a pouco tem gente aí dizendo que faz parte, que fez parte da grande conspiração. Não, chega. Não. Vamos voltar pra tecnologia que é melhor. Vamos. Não. Nesse primeiro link aí você vê uma telinha de modo texto que o Tetris foi desenvolvido em modo texto, numa máquina compatível Manontropo com PDP da Digital que eu acho que a gente falou alguma coisa disso no nosso episódio da Cortina de Ferro. E vários outros. A gente já falou de Tetris em vários outros lugares. Mais uma vez, não seremos redundantes, mas tem um artigo muito interessante. Primeiro tem esse link do Facebook, tem essa imagem do Tetris raiz, né? Tetris funcionando em modo texto em toda a sua glória num terminal de mini. E tem uma entrevista do criador do Tetris, do Alexei Pazitnov, para Digital Trends. Pô, legal, hein? Onde ele admite que ele não é bom em Tetris, que tem gente muito melhor em Tetris do que ele. Que ele não consegue chegar a tantos níveis quanto certos viciados que participam de concurso e caramba. Assim, a brincadeira que eu faço em casa aqui é quando eu vou arrumar as compras, a gente faz compras, tudo arrumar. Normalmente quem arruma o armário sou eu e a geladeira. Organiza tudo, coloca espaço. A minha esposa vira. Como é que você consegue organizar tudo? Dá muito espaço. Eu muitos anos jogando Tetris. Cara, arrumar malas no carro. E nossa senhora, não. Aí vai chegar no nível pessoal e também é melhor parar por aqui. Quem está na história sabe do que eu estou falando. E uma outra observação, aliás, duas muito interessantes. A primeira é que ele prefere jogar Tetris em coisas que tenham teclas. Faz todo sentido. Foi como ele desenvolveu para começo de conversa. Assim, eu acho que Tetris é um jogo difícil de você passar por um touchscreen puro. E segundo, que o tetramino predileto dele é o J. O meu favorito é o T. O T também é o meu favorito. Cara, você vai lendo aqui a matéria, vale a pena vocês lerem a entrevista. Ele fala sobre o efeito Tetris. Se a pessoa sofreu efeito Tetris, eu acho que eu sofro disso de vez em quando. Ficar sonhando com as coisas se encaixando, né? Acho que eu já sofri com isso, assim. Assim, eu já joguei Tetris eu joguei uma solução de Tetris no celular que era até legal, de jogar até legalzinha, mas assim, os Tetris no joystick fica muito estranho. Eu joguei em arcade, aquele Tetris de arcade da Atari, se não me engano, da Tengen, né? Parece que era a Tengen. A Tengen, que tocando com o Cossaco no cantinho pulando. Não entendo. Que é claro que assim, eu sempre quis desenvolver, como todo bom viciado em Tetris, eu vou fazer o meu Tetris. Eu ainda quero fazer um pra MSX um dia, não sei se eu vou conseguir, mas é uma vontade que eu tenho de sentar e escrever um Tetris e fazer algumas gracinhas, produzir as minhas coisas. Mas eu comecei jogando Tetris lá no MSX, no Tetris da Mastersoft, eu acho, não lembro, Microsoft, não lembro qual era a produtora. E era assim, jogava um pouquinho, jogava mais uma partida, só mais uma, só 1h30 depois, já tá tarde, eu dormi mais umazinha. Desgraça de jogo que vicia, caramba. Cara, eu comecei no arcade, porque eu perdi de ficha naquele negócio. Eu sei exatamente aonde. E é coisa muito interessante, porque nesses dias também foram os 30 anos do Game Boy, do lançamento do Game Boy. E a versão de Tetris do Game Boy é icônica. E talvez seja a mais icônica de todas as versões, né, de Tetris. Talvez não, é a mais icônica. E aí eu tô falando, como Sega, sempre fui, mas é indiscutível que a icônica é a versão do Game Boy, né? Sem dúvida. Assim, e é uma coisa muito impressionante, porque é praticamente você pensa no outro, né? Assim, que muita gente comprou o Game Boy pra ficar jogando Tetris, né, ali no ônibus, na sala de espera, não sei o que lá, e muita gente viu o Tetris jogando no Game Boy do amiguinho e foi lá e comprou. Quase tão icônico quanto o Game Boy são aqueles Tetrisinhos de camelô, né? Que 347 jogos, na verdade era tudo Tetris. Era tudo. Era 5 modos de Tetris diferentes, só mudava os tetriminos. Santa Luzia, o fliperama ficava na Santa Luzia, no centro da cidade. Então, não vamos fazer um episódio sobre Tetris, que isso aqui não é um podcast de jogos. Mas a gente vai continuar sempre falando de Tetris sempre possível. Mas só pra vocês saberem, tá? Existe um mashup pra PlayStation 4 de Tetris com Puyo Puyo. Isso tem também no Steam, Puyo Puyo Tetris. Eu jogo uma desgraça. Eu sou um prego nos dois, e muito mais no Puyo Puyo.
Eu sou muito ruim no Puyo Puyo. Nós já eu fizemos. consigo me virar, mas no Puyo Puyo eu sou deprimente de ruim. Nós e aí já- eu passo raiva jogando aquilo. Quando Nós eu vontade de jogar o computador na parede, tipo de passar na válvula e matar todo mundo. Que raiva que eu fico. E no Tetris.com já tem uma versão do Tetris pra canhoto. Ai, gente, eu tenho que ver isso. Eu como bom canhoto tenho que ver isso. Uma dessa tem que ver. Gente, aí um dia a gente pode pensar no futuro e fazer um episódio sobre Tetris. Talvez lá quando o Tetris completar seus 40, 45 anos, não sei. Mas se demora, Não, de Tetris. não vamos fazer episódio não. O dia que a gente quiser fazer um episódio, a gente invade algum podcast de jogos e faz. Permitam encerrar então esta efeméride com uma coisa que Tovarish Pajitnov falou nessa entrevista, no finalzinho da entrevista, que acho que merece ser traduzido e citado. Abre aspas. Nós temos montes de tecnologia atualizada, mas sempre nos esquecemos que os nossos cérebros permanecem os mesmos. O que a gente gostava há 10 anos atrás, não existe motivo para deixar de gostar agora. As pessoas jogam os mesmos jogos por séculos, como xadrez, damas ou jogos de carta. Eu acho que Tetris se encaixa nessa categoria. E com isso, o Tovarish acaba de fazer, sem querer talvez, ou talvez querendo, uma ode à retrocomputação, ao retro gaming, que não é outro motivo pelo qual nós estamos aqui fazendo isso tudo, não é? Pois é, verdade. Então, vamos levantar os mortos agora? Opa, vambora. Rise from your grave. E rapaz, e hoje tá uma coisa. Não, hoje tá The Walking Dead. Hoje o repórter retro tá The Walking Dead, ou World War Z, ou I Am Legend, sei lá o que. Tá babo. Só o 8-Bit Guy veio com 3. Três o quê? Commodore PC. Commodore PC. Pra quem viu pra quem assina a Retrobits, assinem a Retrobits. Por favor, dá um trabalhão fazer aquilo, por favor, prestigiem, né? O 8-Bit Guy lançou a sexta parte do documentário dele sobre computadores da Commodore, ainda vai ter mais um ou dois, e fez sobre os PCs da Commodore. E pra isso ele pensou restaurar esses 3 PCs. Esse vídeo tá na minha fila pra ver. Tá na fila. Tem muita coisa. O 8-Bit Guy tem feito, mas tem muito canal fazendo restauração de máquina retro. Nossa, não. Cara, só olhar o que tem aqui do YouTube, o negócio tá. Inclusive, eu tô com medo de ter entrado na Deep Web já. Os concertos. A gente vai ter que fazer um detox, porque essa Rise from Your Grave Cara, mais umas 3 ou 4 Rise from Your Grave dessa eu vou ter que passar um ano sem entrar no YouTube. Aí pior, aparece no Reddit. Aí migra pro Reddit. Aí tipo, aí Reddit link pro YouTube. Enfim, segue o jogo, né? Tem 3 PCs da Commodore. A Commodore, ela fez uns PCs até bem interessantes, né? Você assina a Retrobits, você assiste esse vídeo, depois assista a sexta parte do documentário do 8-Bit Guy sobre Commodore, que eu espero que um dia saia em Blu-ray, né? Olha, seria muito bacana, hein? Bacana final. Alguém, por favor, passe a sugestão pro David Murray. Já tá todo o material. E para isso nós vamos atravessar o Atlântico. E vamos pra caverna do Retro Man Cave, né? Hello, Cave Dwellers. Aquele sotacão britânico, né? Aquele sotacão britânico forte dele. Vamos começar com uma finalização, né? Isso. Meio estranho. Mas basicamente ele começa pegando aquele Dragon 32 que já de vários vídeos anteriores dele que a gente falou, ele fez o consenso, botou para funcionar, agora basicamente só uma limpeza, e ele nos faz o favor de narrar a história da Dragon Data com as suas várias ramificações também, enquanto ele tá fazendo o conserto. Legal, hein? É outro canal muito bom de se ver, inclusive eu assisti o vídeo recente dele mostrando quando a nova caverna dele, né? Todo o processo, como é todo o estúdio, né? Onde ele grava, onde ele faz as manutenções, tudo. Eu vi o primeiro vídeo do Dragon 32, tem que ver os outros. A propósito, Ricardo, sim, ele fala do Dragon MSX nesse vídeo. Mais um motivo pra eu ver. Lógico. O Dragon MSX, gente. Agora, isso é bicho raro. Não. Bicho raro é apelido. É mosca branca, é mosca da cabeça branca usando aparelho dentário. Bicho, eu fico imaginando o dia que alguém achar um Dragon MSX funcional. Já tem, aquele espanhol, ele tá na coleção dele. Eu publiquei isso no Plus. A gente comentou, até no episódio da Península Ibérica a gente falou. Eu não lembro mais disso. Só alegria hoje. Eu contactei o cara. Depois, você não vende, não? Ele não.
Que legal. Né? É o famoso, né? O não eu já tenho. O não eu já tenho, né? Falou eu vou corretar do esculacho. Aí eu virei e falei pro cara, pô, tu não tem não? Não tá afim de vender ele não? Quanto você faz? Ele, não, tá à venda não. Tudo bem, beleza. Se um dia você quiser vender, conversa, tá? Ele foi educado de não rir na sua cara, né? Porque o negócio desse não se vê. Vai que, né? Não, vocês conhecem a história, né? O nosso amigo ouvinte, o Rony Von, né? O Rony Von Costa, ele comprou um Frael Brook 100, que é aquele MSX pirata feito na Itália. E eu ficava... Aí eu ficava provocando o Rony Von, Rony, não quer vender pra mim não? Brincava com ele, tudo. Chegou um dia que eu virei pro Rony e falei assim, lembra o Frael? Beleza, não vou mais perturbar pra comprar o teu Frael não. Ele, por quê? Isso que eu comprei um. Você comprou, vai que, né? Não sei. Já foi o tempo de eu ficar olhando o eBay de forma compulsiva, mas não sei, né? Vai que acontece algum golpe de sorte, alguma coisa assim. Não sei. Mas enquanto esse dia não chega... O que é esse Fujitsu FM R70 que ele... É muita bizarrice para um fim anticlimático, que é simplesmente um PC rodando MS-DOS. Mas fisicamente não tem nada que lembre nem remotamente a arquitetura de um PC. Só o chipão lá, o 386DX lá. Mas, cara, até as placas de expansão são estranhas. A Fujitsu não gosta de conector Edge, né? E, desde o FM7 que a gente vê aquelas placas de expansão esquisitas. Elas têm aquela coisa com 3 linhas de pinos, é muito estranho. Cara, veja um vídeo. E aquela máquina difícil de abrir, com coisas, um monte de coisa uma em cima da outra. Né, eu lembro do João, eu vou, deixa eu achar isso, né, eu lembro do João falando que esse R70 era um antecessor do FM Towns, ou alguma coisa desse tipo aí. Ele foi, de acordo com o vídeo, ele foi fabricado entre 87 e 91, e esse é um dos exemplares mais tardios, mais high-end. Cara, ele tem HD, mas ele tem, além do HD, 3 unidades de disquete, 2 de 5,25 e uma de 3,5. César, chama o cachorrinho da necessidade aí. Pronto. Qual a necessidade disso? O desmonte dele é totalmente não convencional, e ele sofreu abusos, né? Que alguém chegou com um alicate, cortou os conectores de tudo. Aliás, o que não falta é conector, né? Você olhou feio, brota um conector. Mico japonês da época, os caras não tinham filtro, não tinham noção de medida. Até para botar tecla de função nos teclados, o pessoal era exagerado. Era tão exagerado nos computadores quanto nos olhos dos personagens de desenho animado. Impressionante. Eu lembrei que esse teclado japonês que a barra de espaço divide em 3 partes. César, chama um cachorrinho de novo. Ele tem um Fields Day, né, com micos japoneses. Mas aí, isto é só o início de uma saga que eu espero que continue, porque o cara ele desmontou e examinou e analisou a coisa. Ele não tem esperança de poder botar para funcionamento, porque também não tem teclado. O teclado também não é padrão. Porque na verdade ele comprou num golpe de sorte. Ele tinha um crédito, né? Eu acho que não sei se na Bahia, uma dessas empresas aí, ele achou bacana. Vem cá. Esse merece ataque mosca branca mesmo. Aguardamos futuras informações sobre essa máquina. Ele próprio pede, gente, no vídeo ele pede, gente, que quem souber mais coisas sobre essa máquina, me ajude. Qualquer informação vai ser útil. Inclusive, se o João tiver por aí, João, né, ajuda nós aí, esse cara. Eu sei que você comentou aí com a gente, mas eu já perdi tanta coisa que aparece aqui que eu já perdi e definitivamente alguém implemente search nas conversas, que tá difícil. Achei. O João comentando, né, no nosso chat, que vocês nunca terão acesso. Chora, né, que o FMR70 é o pai do FM Towns. Até os periféricos dele servem no Towns, por exemplo, o teclado. Então, eu não li os comentários, porque, né, a pessoa saudável não lê comentário do YouTube, mas se alguém certamente não comentou, pode servir a sugestão dele procurar alguma coisa de FM Towns, talvez do início, enfim, né? Porque porque acho que tem muita coisa junto. Mas enfim, segue o jogo, e não satisfeito com isso, ele resolveu começar a salvar um Amstrad Mega PC. O Amstrad Mega PC é aquele que é um PC, um 386 e um Mega Drive, né?
Exatamente. Como era o Sega Terra Drive. A diferença é que eu me lembro de ter visto tem até foto quando eu fui no encontro da Videomagia, que ele tinha uma peça deslizante na frente, que a hora você puxava, era um PC, o outro lado era um Mega Drive, tinha uma entrada, você tapava o slot, né? Esse mesmo. E o bichinho tá óbvio, né? Tá precisando, né, de uma boa limpeza, né? Tá precisando aí de um carinho, né? De um tratamento, essa coisa toda. Mas então a gente ainda vai ver mais dele. Bacana. Não é uma máquina comum, né? Não, é mais fácil de achar do que o Terra Drive. Inclusive porque... Sim, inclusive porque a Amstrad ela lançou na Europa. É mais fácil trazer coisa da Europa e da Austrália do que do Japão. Assim, em termos... Só que você é europeu, né? Sem inglês, enfim, whatever. Mas... Vamos em frente. Agora vamos para as coisas fresquinhas, Juan? Sim, e mais uma vez, em rápida sucessão, o João está fazendo falta. Porque a piada dele vai acontecer. 1541. Exatamente. O Adrian Black ensina como fazer um 1541 fresquinho. Esse vídeo não deve ser válido se você mora em Bangu. Porque aí só você tiver um... Enfim. Mas se você mora em lugares que não faz normalmente 50 graus à sombra, é uma maneira de você fazer com que o 1541 não torre tanto de tanto esquentar. Versão curta, ele trocou a fonte. Versão longa, ele trocou a fonte. Porque trocar a fonte foi uma tarefa longa, porque parte da fonte, ela existe dentro da placa-mãe que é um computador, né? Um computador 6502 que tem toda aquela bizarrice de se comunicar via ISC com o Commodore e blá 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 blá, a gente já falou disso um montão de vezes. Então ele teve que retirar componentes da placa, além de pegar a parte grossa da fonte, né, que é o transformador, que fica embaixo dessa placa. Resultado, o bichinho ficou com 1,3 kg a menos. Fresquinho e levinho. Fez quase uma cirurgia bariátrica. Ele fez. Porque 1,3 kg a menos, portanto fica menos, né? O que significa que serve menos como arma, né? Como arma branca. Ele ficou consumindo menos da metade da corrente, tanto em modo idle quanto em operação. Ele mediu nas duas situações. Ficou menos de 50% o consumo de corrente. E, portanto, consumo de energia, né? Porque potência igual a tensão vezes corrente. E, portanto, a conta um pouquinho menor no final do mês. Né? Essa é uma questão interessante. Eu acho que em algum momento essa coisa da troca de fontes por fontes menores e mais eficientes, eu acho que vai se tornar bem popular em micros clássicos, justamente por causa disso. Não apenas porque as fontes estão caindo na vida útil delas, né? Mas também porque trocar fonte muitas vezes significa uma boa economia, não apenas manter a vida útil do aparelho, mas também ajudar a economizar um cascalhinho na energia. Dependendo do equipamento que você tem, pode ser mais fácil ou mais difícil, pode ter um efeito na estética ou não, mas esse 1541 ficou bonitinho. Ficou bonitinho e leve, ficou ótimo. Você só percebe que tem algo diferente na hora que segura o bicho esperando aquele tijolo, e ele acaba subindo mais fácil do que você imaginava. E não satisfeito com isso, o Adrian Black fez um Commodore 16 que joga vídeo em PAL e em NTSC. Mas como é que é nesse negócio? Eu não vi esse vídeo. Ele ficou com 2 saídas de vídeo, chaveamento, o quê? Vamos fazer um recado, porque eu vi um negócio tão bizarro que ele fez. O nome do vídeo, inclusive, tem um título ótimo, né? One C16 to rule them all. Né? E ele troca entre PAL e NTSC só usando o botão de reset. Estilo Coco de mudar palete. Né? E é bom que ele explica direitinho, né, como é que a coisa, né, como é que ele fez todo o bom que ele usou, né, o Bill of Materials, mas mas a ideia foi essa, né, ele simplesmente pegar simplesmente trocar com o reset. E nesse vídeo explica o circuito que ele fez. Então, tem todo o trabalho, né, toda a programação que ele fez, que tem um Arduino no meio para fazer esse trabalho. E tem mais um monte de coisinhas. Muito, muito interessante. Olha, eu não assisti esse vídeo, mas eu vou botar na fila para assistir, porque eu tenho um 16 que aliás, eu ainda não mexi nele. Isso é o tipo do hack que pode valer a pena fazer. Não, especialmente você tem de repente, no caso, um C16 PAL, talvez seja mais fácil de encontrar do que um NTSC. Fica uma oportunidade de repente você colocar uma televisão com NTSC. Queria ver alguém fazer isso com Secam. Secam. Vamos passar para o Jambeta?
voltar pra Europa? Coisa light, né? É só trocar uma ventoinha de fonte. Mas é a ventoinha da fonte do Amiga 2000, né? Então não é qualquer ventoinha de fonte. Não, é a ventoinha de fonte do Amiga 2000, que significa o seguinte, né? Óbvio, ele estava com o Amiga 2000 barulhento, e óbvio, né? Computador barulhento é o quê? Ele irrita, ele gasta energia. Né? Ventoinha suja, né? Você dá vontade de você socar o computador, ele fica berrando. A mamãe fala que não tá podendo assistir a novela, que quando não é o sinal de antena é qualquer outra coisa. Exatamente. Aí ele comprou uma ventoinha de 80mm, negócio bonito, até em caixinha. Aquelas ventoinhas. Caixinha bonita, inclusive. Acho que vale a pena só pela ventoinha. Pra quem, né, pra galera do hardware porn, é bem bonito. E ele troca, e no final das contas ele consegue fazer um Amiga 2000 um pouquinho menos barulhento. Todo mundo agradece. Né? Agora vamos voltar. Só estamos voltando, né? Agora vamos pro Perifratic, né? Que juntou, né, o útil com o agradável. Ele consertou um drive de Mac e aproveitou e saiu fazendo um vídeo para mostrar que ele gosta muito de Seinfeld. Ele gosta muito de Seinfeld, ele conserta, ele faz mods, conserta computadores clássicos, precisou consertar um Mac e pronto, aproveitou, né, e fez aí, juntou as duas coisas, né. Eu não vou né, eu vou deixar o link, né, para o que vocês acham aí, né, da capacidade do Seinfeld, né, do Perifratic, né, de fazer piadas. Eu provavelmente não vou entender muito as piadas, porque eu só assisti uma meia dúzia de episódios de Seinfeld bem fragmentados. Sim, é uma falha na minha cultura pop, eu admito isso, de livre espontânea vontade. Passar pra frente, né, tem inclusive, né, ele, né, tem inclusive até porque várias vezes aparecem vários Macs durante Seinfeld. Um deles, inclusive, é o famoso Mac de 20 anos, né, aquele de 2004 que parece sei lá o que parece aquilo, mas o Johnny Ive desenhou, custou uma grana, né? Então ele aproveita tudo isso, né? Os Macs de Seinfeld, o gosto dele por Macs e o conserto do drive, que realmente depois tem que abrir o Mac, né? Chegar dentro de um Mac para consertar é uma via crucis. O Steve Jobs não quer que você faça isso e colocou todo tipo de obstáculo possível e imaginável. Simplesmente não quer. Ele quer que você leve para a loja e compre outro. Não, mas até pro técnico, assim, tecnicamente difícil, até porque o Mac original é uma máquina extremamente compacta. Então, talvez em máquinas menos compactas estariam mais espalhadas, seria mais fácil. Em máquinas que não, em um Mac tá tudo ali socado, né? Então tem algumas decisões bem fazem sentido em termos de economia de espaço, mas que é uma coisa que dificulta na hora de consertar. Então é um micro bem complicado, e qualquer conserto envolve desmontar o micro inteiro, inclusive, né, ligar o terra, né, para evitar de você, né, ser o terra, né? De evitar você ir para a terra. Exatamente, essas coisas todas. Agora vamos começar a fundar. Esse é um micro simples que ficou complicado, né? Já falamos do Retrospector 78? O nome não me é estranho. A gente falou há algum tempo atrás, é um canal muito voltado para concerto e coisas de PC clássico. Ele pegou um 386 ferrado, nível trilha cortada na placa-mãe. Bateria vazada faz aquilo que você sabe com a placa-mãe. Com monitor mono Atari. Atari. Não, fica mais mosca branca do que isso. É EGA. Atari EGA. Porque em 2019 nada faz sentido no mundo. E sim, você tem um 386 com monitor EGA Atari precisando de conserto. Não posso fazer nada, desculpe. Né? O trabalho basicamente foi limpeza, muita limpeza, ficar tirando óxido, ficar tirando ácido, ficar reconstituindo tira, ficou coberto de macarrão. Mas o macarrão funcional, ficou funcionando tudo direitinho. Ele ainda teve que dar um trato na placa de vídeo também. Ele fez uns testes com uma placa Hércules que ele tinha e um outro monitor. Depois ele voltou para a EGA original e agora está com o original funcionando. Até o botão de turbo e o LEDzinho de frequência. Porque todo 386 que se preza, né, tem que ter o LED turbo e um display de 7 segmentos dizendo frequência. E um display de 7 segmentos, senão não é um 386.
Pode ser que tenha um chip Intel 8386, mas não um 386, é outra coisa. É um computador com chip Intel 8386, mas não um 386. Entenderam a diferença? Tipo aquele bizarro da Fujitsu que a gente falou agora há pouco. Entendeu? Porque não tinha display de 7 segmentos com frequência nem botão. E agora você chegou na Deep Web, né? Nossa, agora, né? Eu nem ia colocar isso, mas, cara, Prince of Persia. Não, isso, cara, é uma lição. Esforço de limpar um drive e limpar o disquete para rodar Prince of Persia. Não, cara, mas esse esforço foi besteira que ele fez. Ele pegou um disquete de origens duvidosas e colocou num drive bom. Manchou o drive, acabou com o drive. Ele teve que consertar o drive por culpa dele mesmo. Ele tava bom. Fica mais uma lição aí, criançada, por favor, né? Eu já fiz isso com o drive de 2C. Ao manusear disquete de origem duvidosa, né? Observe, você está sujo, está mofado. Então, né, tomem aí o devido cuidado. E, enfim, Prince of Persia, rodar Prince of Persia é sempre bom motivo para consertar qualquer coisa. Mas olha só, consertar o drive, tudo bem, foi uma besteira que ele fez, aí ele consertou o drive do todo que ele tá. Conserto de drive é coisa que a gente vê com bastante frequência. Mas depois ele fez conserto de disquete. Ele consertou o disquete. Ele limpou o disquete, abriu, tirou a mídia. Que ele queria rodar, né, o disquete com aquele Prince of Persia. Ele deve ficar pau da vida que o disquete estragou o drive. Falou, vai funcionar, desgraça. E funcionou. Funcionou, tá ali rodando com aquele sonzinho de Sound Blaster. Porque, de novo, Prince of Persia é bom motivo pra... tudo bem, aquele filme com o Jake Gyllenhaal, a gente tá lá, existe, mas não vamos falar dele. Aquele filme com o Jake Gyllenhaal, a gente... Beleza, bacana, mas, né... Fica pra próxima. A próxima é um decap. É um decap, assim, é o estilo... Ken Shirif não está participando desse item, mas em espírito ele está, porque é decap de circuito integrado antigo dos anos 50. E é um decap que, olha... Deu trabalho. Parênteses, para que decap? Você tirar a cobertura de um circuito integrado, para estudar o circuito integrado, para ver como é que era o circuito lógico dele e talvez poder reimplementá-lo, simplesmente saber como ele foi feito, ter mais informação. Você precisa expor o silício do chip. E para expor o silício desse chip deu trabalho. Esse circuito integrado não tem a aparência de um circuito integrado dos tempos atuais, parece mais um transistor de 8 pernas. Não, e não é só isso, tipo, depois que ele fez todo o decap, né, que ele teve quase que invocar, né? Ele tem que usar uns produtos químicos sinistros. Não, nossa, ele teve que praticamente quase que invocar, né, os deuses da química. Os alquimistas estão chegando, os alquimistas. E aí ele descobriu que depois de todo o trabalho, né, em vez do silício, tinha silicone. Não, cara, silicone é silício em inglês. Não. Peraí? Não, fala lá. He eventually got the exposed only to discover that it was covered with silicone, rather than the silicon dioxide passivation layer of modern chips. Que, cara, transistor dos anos 50. Os transistores dos anos 50 eram mais frequentemente feitos de germânio do que de silício. Só que na hora que os caras começaram a fazer portas lógicas e etc, tipo, isso aí são 2 portas lógicas, isso é metade de um 74LS, esse bichinho aí. Aí eles migraram permanentemente pro silício. Né? Mas eles usavam o silicone, né? Inclusive nos comentários do AKD, que em geral são dos poucos comentários legíveis da internet. Eles o retrocomputaria mais 15. Exatamente. Muita gente lembra de coisas, tipo, né, o BMS, um dos comentários lembrou que ele brincava com partes de um SIS 360 que tinha morrido, que o pai mandava deixar para eles brincarem, e que os transistores, os resistores estavam cobertos, né, por uma camadinha de silicone, que era uma coisa meio gelosa. E também se usou muito isso em automóvel. O potenciômetro tinha isso, assim, para o botão ter sempre um curso suave. Aliás, você falou de pegar peça de eletrônica e transformar em brinquedo. Eu fazia isso exatamente com potenciômetros, porque eu sou da época em que vinha gente em casa consertar a televisão, né? Exatamente. E uma vez sobrou um potenciômetro, achei que aquilo parecia a cabeça de um bicho e fiz um bicho com aquilo, um potenciômetro. O potenciômetro era a cabeça e o corpo era de varetinhas.
Ou seja, já em tenra idade eu gostava de mexer com esses negócios. Mas foi um trabalho infernal para conseguir né, fazer esse decap. Conseguiu, no final das contas, mas... Conseguiram extrair a informação, que é o objetivo mais importante. E para quem estava sentindo falta, vamos falar do Reddit. Reddit? Um link é um conserto rápido para um 1084p com tela preta. Monitor da Commodore. Monitorzão, né, o 1084. Né, um monitor que até hoje talvez seja o monitor mais amado monitores para micros clássicos. E até com razão, é um tremendo monitor. Né, e é um monitor que aguenta, sabe, que você joga coisa para ele mata no peito. O problema eram soldas frias, soldas quebradas, só isso. Que para lembrar que é Commodore. A qualidade das coisas, tal, etc. É aquilo. Que afinal de contas, que mais temos de aí? Esse aqui é bacana. O cara pegou um gravador cassete lascado e um telefone Android bem lixo, bem lixento, bem tosco. E juntou os dois, né? E com a mágica dos dois fez um carregador de imagens TAP fazido por eu pro Spectrum. Só que não é de qualquer coisa. Cara, ele do gravador cassete, ele só aproveitou a carcaça, mas só que ele aproveitou os botões de play, de pausa, rec, etc, para dar a funcionalidade correspondente no app que tá rodando no celular. Ficou muito bonitinho. Não, isso que eu acho que foi o mais interessante. Tem um negócio que tem o feeling, né? Tipo, vou carregar a fita cassete. Né? Você não tem que ficar batendo ali na touchscreen. Não, e o tamanho da tela ficou assim, se ajustou perfeitamente com o tamanho da portinha, né, de fita cassete. Ficou perfeito. E ficou um trabalho muito bacana, muito bem feito, né, porque ele queria ser uma coisa barata. Era um dos objetivos dele, um mod barato. Né? Enfim, aí no final ele conseguiu, né? E ele recolocou a tampinha depois, né? Pra fechar, pra ficar realmente com cara de gravador cassete. A tela do celular aparece exatamente através do buraco retangular da porta. Exatamente. Né? E aí depois ele mostra, ele tem inclusive vários vídeos, né, do mod dele em ação. Ficou um mod muito legal. Um mod mais artístico do que qualquer outra coisa, né? Ficou realmente muito, muito, muito bom, muito bom. Ficou realmente assim, é bacana mostrar trabalho bem feito, né? Inclusive para estimular a galera que tá fazer uma coisa bonita. E ficou um negócio que realmente parece um gravador cassete, né? Evidentemente que não é um gravador cassete, porque não carrega a fita cassete da fita mais, né? Mas você tem todo o feeling, você aproveitou, usa ali o botão os botões para carregar as coisas, bem legal. Quando é bacana achar coisa no Reddit, os trabalhos bem feitos. Então, vamos prestigiar os nossos amigos, parceiros, clientes e fornecedores e muito respeitáveis membros da comunidade? Brasil! Senhoras e senhores, tirem a bunda gorda da cadeira e vão comprar a Clube MSX. Ela está à venda em bancas de São Paulo e Rio. Sim, bancas. O Mário Cavalcante conseguiu acordos para vender a Clube MSX em pontos de venda físicos. Então aquela experiência que você tinha nos anos 80 de ir lá no lugar comprar uma revista, você vai poder ter agora. Em São Paulo tem vários pontos que são bancas mesmo. No Rio de Janeiro tem uma loja de games na Tijuca. Aliás, eu ainda não comprei, acredite, eu ainda não tenho a número 4. Eu tenho que aproveitar e ir lá na... Nossa, pior que também passei lutado pelo número 4. Eu vou lá comprar. Eu prometo a vocês, ouvintes, que esta lacuna inadmissível da minha cultura retro, que é não ter comprado a Clube MSX número 4, será suprida na Chrono Games 2004, que fica na rua Henry Ford 220, loja 4, Tijuca, Rio de Janeiro. É o único ponto de venda no Rio de Janeiro. Em São Paulo tem 4. Tem uma no bairro de Moema, outra em Bela Vista, outra em Vila Gustavo, que não faz a menor ideia onde tem, outra na Praça da Liberdade, 2 na Praça da Liberdade, veja você, em frente ao metrô Liberdade. Então, vão lá e comprem e sintam-se nos anos 80 mesmo. E o que nós temos o nosso companheiro Vitor Truco apresentando? Cara, um monte de coisa. Seguinte, Vitor Truco começou apresentando o Hotbit, que é exatamente isso que estão pensando. Raspberry Pi funcionando com teclado de Hotbit, dentro do gabinete do Hotbit.
crianças, não destruam hotbits funcionais para isso, só usem hotbits que a placa-mãe tá condenada, tá? Exatamente. Vou reforçar o pedido do Juan. Não façam isso com computadores que têm condição ainda de voltar à vida. Só quando já realmente morto, aí você pode aproveitar, né? Aproveitar o teclado, né? Embora, né, você pode, e aí entra a questão se você gosta ou não do teclado do Hotbit. Não vamos entrar nessa discussão agora, mas tá aí, você usa um Raspberry Pi com teclado de Hotbit, pronto. Bota um emulador, você usa aquele hatch do próprio truco para você colocar cartucho, para rodar com o MSX. Daqui a pouco, aliás, fica a sugestão aí de alguém que tenha paciência nas profundezas do assembler do Raspberry Pi, né, de fazer bare metal, que seria tipo, né, fazer um emulador bare metal de MSX. A Raspberry Pi, fica a sugestão. E o TZX Duino, carregador de TAPS para Spectrum? O TZX Duino não é nenhuma novidade. A gente já apareceu algumas vezes e a diferença é que ele mostrou o que, vamos dizer assim, é o take dele, né? Como ele vê, né, o TZX. Tem outro nome lá bonitinho, mas todo mundo chama TZX Duino, vamos chamar TZX Duino. É porque o TZX Duino é a única ROM que você pode rodar no TZX Duino, né? E claro, o truco, passa, tá no Brasil, aquela coisa toda. Explica. Ou seja, ele é tipo um multicore de storage para micros clássicos. Você pode acabar trabalhando com isso. Porque não é necessariamente apenas para TZX. Apenas para Spectrum. Apenas para Spectrum. Né? E falando em coisas mais específicas, ele apresentou também o adaptador VGA e o S-Drive para Apple II. Opa, usar VGA em micros clássicos é sempre bom. Usar VGA em micros clássicos é sempre uma boa. E não porque a gente seja fanático do VGA, mas sim porque, inclusive... A gente é fanático porque os micros clássicos possam ser vistos. Tem monitor, porque monitores que suportam os formatos antigos existentes tem cada vez menos por aí. Exatamente. No seu habitat natural. Estão em extinção. Não, e em muitos casos, dependendo do micro, que usam coisas esotéricas, né? Lembrei agora do adaptador do conector de monitor daquele PC bizarro da Fujitsu lá em cima. O próprio cara não faz a menor ideia de como tirar o sinal dali. Aquela me pareceu com alguns cards japonês, alguma coisa do tipo. Mas tem esse problema do vídeo nos micros clássicos, que é um problema recorrente e só vai piorar. E as soluções com VGA e com HDMI realmente são um caminho. E tem esse drive também, que storage é sempre bom. E o que esse Bruno Feitas fez, hein? O Bruno Feitas, ele apresentou uma coisa que eu acho bem bacana, que é o USB to Classic. O que é o USB to Classic? É adaptador de controles USB para, né, micros clássicos e consoles clássicos. Por enquanto só consoles, né? A lista de consoles que ele testou são Mega Drive, Master System, Atari 2600, 3DO, Nintendo, Super Nintendo, Sega Saturn, Neo Geo e PC Engine. Só console. Ou TurboGrafx 16, dependendo do lugar onde você mora. Porque para os joysticks para micros tendem a ser mais simples, né? Atari com mais de um botão, Atari com mais de um botão, mais o segundo botão é incompatível, né? Vide MSX versus Master System, mas olha só, Master System, né? Se é joystick de Master System, você pode jogar naquele SC3000. Pronto, ele já é de um micro clássico. Já, então pronto. É só mudar só mudar a circuitaria do botão, que ele já é para MSX. Ou então, se você colocar se você colocar um adaptador no meio do caminho, você pode fazer para rodar para MSX. Isso. Mas agora, realmente merecia, mas é questão de tempo da pessoa fazer isso, né? E claro, os mais importantes, você pode usar, né, o controle do PlayStation 4, né, o controle USB do Xbox 360 e compatíveis, né, os X-Input compatíveis, o receptor USB para joystick sem fio de Xbox 360, o adaptador wireless USB da 8-bit do, aliás, um dia eu ainda vou comprar um joystick com eles, já vou quebrar o cofrinho e comprar um joystick com eles, e alguns controladores desses PS3, PS4, Xbox 360, desses genericões, né, de controle de arcade.
E o interessante é que tudo isso ele teve a ideia de fazer porque conseguiu um monte de placas de microcomputadores de 8 bits ultra baratas e não sabia o que fazer com elas. Resolveu fazer isso, veja você. Nada se perde, tudo se aproveita. Exatamente. Aliás, nada se perde, né? Tudo se aproveita, né? E você pode, inclusive, se você tiver paciência, você pode baixar e fazer seu próprio. Então você pode, né, prestigiar o trabalho do Bruno e comprar com ele, pagar aí um cascalhinho, né? E inclusive das outras coisas que ele compra, que ele fabrica. Estimulamos, faça isso. Prestigie os nossos parça. Entendeu? Prestigie nosso parça. Né, sempre se puder prestigiar, ajude um parça nosso a pagar suas contas e poder comprar mais placas para fazer coisas mais interessantes. E é isso, fica aí a sugestão USB2 Classic, né, do Bruno Freitas, no brunofreitas.com. Tá aí $50, que preço internacional, né? Justo. Mesmo com esse câmbio horroroso, continua justo. Não tão justo quanto o câmbio dos bons tempos, mas ainda justo. Não, ainda não. E é justo, você prestigia você prestigia alguém que faz hardware no Brasil, que é uma tarefa hercúlea. Enfim, hercúlea. Vamos. O que o pessoal andou falando no agora falar dos comentários? Vamos. Episódio 97, What If de MSX, parte A. Começamos com o nosso amigo Sérgio do Vladivostok. Muito interessante as teorias. Fico pensando de como teria sido se a Panasonic tivesse escolhido o processador Motorola 68000 ao invés do R800. Como o MSX teria se saído naquela época juntamente com o V9990. Acho que teria alcançado patamares maiores e atraído desenvolvedores de peso para o console. Fico imaginando os jogos. Bom, o R800, ele é retrocompatível com o Z80. O 68000 não é, tem isso, né? E o V9990 também não era retrocompatível com o 9958. Aquele que deveria existir, mas não existiu, o 9978 seria, né? Tem esses complicadores. Não que isso não fosse uma máquina muito interessante, né? Um negocinho do Tera Drive, só que com Z80 e 68000 junto, né? Z80 e 68000 junto, há precedente para isso, não há? Tem. O próprio Mega Drive. Né? Aliás, não foi só o único caso, não. Enfim, a Zilla é Mega Drive, mas eu tenho a impressão de ter visto alguma outra coisa com 68000 e Z80. Ou então eu tô ficando maluco. Bom, de qualquer maneira, no comentário seguinte, o Fernando Boalho dizendo: interessante episódio, fico pensando se quando chegaram os gigantescos HDs de 50 megabytes para XT, existisse também para MSX. Teríamos um empurrão em vez de ter ficado para trás. E quem sabe nos Estados Unidos, que era a briga PC-Mac, aqui no Brasil fosse a briga PC-MSX. Tá aí uma coisa que havia todas as condições de ter sido feito investimento, mas não foi, né? MSX com HD. Porque... né, enfim, a Ace, na verdade, que ela lançou foi uma coisa própria dela e nunca foi uma coisa que a Ace, oh meu Deus do céu, né, bateu aquela vontade da Ace fazer o HD rodando no MSX. Então, um MSX com HD à época, 92, 93. É uma pena. Podia ser até antes, podia ser até na época do MSX2. A HD já era coisa muito comum em XT até. Mas enfim, a gente vai acabar inventando um número infinito de cenários para cada ideia que a gente tiver. Então, vamos seguir em frente. Danjovic escreve: legal episódio, eu ia sugerir um cenário 3, mas esse número e MSX não existem ao mesmo tempo em nenhuma realidade. Né? Sendo aí, coloca aí um cenário 4 com padrão MSX nascendo com tela de texto de 80 colunas. Bom, isso seria só um adianto de 2 anos, né? O que aconteceu em 85, né, com o MSX2, já veio com 80 colunas, aconteceria em 83. Que influência isso teria? Uma profissionalização maior? Uma tendência ao uso em small business, talvez? Mas aí o Giovanni lembrou que essa é só a parte A. Sim, tem na sequência do episódio. Parte B. Só que na sequência do episódio só temos um comentário do Sérgio Vladivostok dizendo: Metal Gear Space, Jesus, vocês estão tomando o que no café da manhã? Cara, certamente causa menos barato que o Cup Noodles do Kojima, né? Pra ele ficar fazendo Death Stranding. Metal Gear no espaço, por que não? Simplesmente não foi feito. O pessoal pega qualquer coisa e bota no espaço. Faltou faltou oportunidade de alguém fazer no espaço, mas vamos falar baixinho que daqui a pouco dizer que a Konami anda sem ideia,
Custa nada. Não custa nada, eles ouvem, pensam e aí fazem alguma cagada. Bom, e o que temos para falar de nós? Na verdade, temos um desvio temporal aqui, porque o que temos para falar de nós é algo que para nós vai acontecer, mas que para vocês já aconteceu, que é a Retro Rio. Houve no feriado de Corpus Christi, nos dias 20, 21 e 22, e eu quero que vocês do futuro contem para nós do passado como é que foi o sorteio, como é que foi o encontro, como é que foi a captação de doações para o Sopão Vegano, que mudou de nome, né? Agora se chama Servir Vegano, porque não havia sopa no Sopão. Muito razoável eles terem mudado de nome. Faz todo sentido, né? Sopão sem sopa. Só que o nosso post ficou desatualizado, né? Com vídeo e tudo. A gente falando sobre... Mas vai ficar lá, não vou atualizar nada, não. Não, eu pedi para chamar o camarada para fazer. Não. Tá sopão e sopão fica. Isso aí. Se não querem sopa, que comam bolos. Se não quer sopa, vai tomar sopa mesmo. Então, gente, fechamos o 49º Repórter Retro. Estamos nos aproximando de uma efeméride simultânea pra gente, né? O episódio 100 e o Repórter Retro 50, assim, quase ao mesmo tempo. Aguardem. Quase ao mesmo tempo, quase. Não. É porque eu lembro que o primeiro Repórter Retro foi acompanhamento do episódio 49. Então, logo depois que saiu o Repórter Retro 1, veio o episódio 50. Então tem um espaço de 2 meses aí. Então tem o suficiente de data comemorativa pra gente celebrar. No mês que vem é o episódio 99. A gente se vê lá daqui a ou daqui a 2 semanas. E isso aí. César, diga tchau para o povo. Tchau para o povo. E a gente se vê daqui a 1 ou 2 semanas. Fui. Beijão. Assine a newsletter do Retrocomputaria, a RetroBits, e receba no seu e-mail toda sexta as novidades do mundo da retrocomputação. E fale conosco, comente nos episódios, nas postagens, nos mande e-mail em retrocomputaria@gmail.com. Procure também o nosso perfil no Instagram, no Facebook, no YouTube ou no Twitter e manifeste-se. Seu comentário, você sabe, é o nosso salário. Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio. Thank you.